Seja bem-vindo você a mais um A Ideia Pod, o podcast cujo objetivo é fazer você ter mais ideias a respeito da sua vida, de seus negócios, da sua vida financeira e também pegar algum item para você poder introduzir na sua vida alguma ideia e fazer com que ela possa ser ainda melhor. Hoje eu, Afonsinho, vou falar com vocês aqui a respeito de um tema que é muito frequente na vida de todos nós, que é a gestão. Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando sobre o ato de gerir algo. Então, por mais que você não tenha empresa, por mais que você apenas trabalhe em algum lugar, ou se você tem empresa, entenda que é muito importante e necessário a gente saber gerir recursos. E dentro desses recursos, nós estamos falando de pessoas, de tempo, de recursos financeiros, de recursos quantitativos relacionados com estoque, enfim, são inúmeras possibilidades. Bom, e para começar falando disso, eu vou buscar um pouco lá atrás sobre a necessidade que nós temos de fazer gestão. De onde que vem isso, por que que vem isso, e também irei atrelar toda essa relação da gestão justamente com negócios, porque a nossa ênfase aqui também é sempre relembrar e associar os temas aos negócios. Bom, pegando nesse sentido, o porquê que uma pessoa precisa trabalhar, por que uma pessoa geralmente cria um negócio? Justamente para ela poder ter mais recursos, ter mais fontes e, obviamente, que em alguns casos as pessoas fazem isso para poder alcançar algum propósito. Porém, aproveitando o tema sobre propósito, eu gostaria de relembrar a vocês que é sempre muito mais relevante, muito mais importante para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio, você definir o seu propósito. Há muito tempo eu falei sobre propósito, sobre a importância de termos propósito e atribuirmos esse propósito nas nossas vidas, na nossa carreira. Por quê? O propósito nada mais é do que você realmente ter objetivos que te façam chegar em algum lugar para você conseguir ter ainda muito mais felicidade na sua vida, alcançando todas aquelas metas que você estabelece para você. Porque, na minha percepção, o propósito vai fazer você alcançar um legado. E o que é um legado? O legado é como se fosse a sua existência mesmo que você não esteja nesse plano. Ou seja, é fazer você ser lembrado por mais que você não esteja aqui. Bom, então, sempre quando a gente vai falar sobre propósito, existe aquela filosofia muito bela, muito bonita de que quando você vai criar um negócio ou quando você vai trabalhar na empresa de alguém, você tem que ir por conta de uma causa, de um propósito e etc, etc. De fato, isso aí não está errado. Porém, nós precisamos também ser muito sensatos em dizer que num primeiro momento, nós acabamos tendo a necessidade de trabalharmos primeiro para ter uma condição financeira. Então a gente sempre acaba voltando em um ponto que é o quê? Eu ter uma condição financeira para eu conseguir me sustentar. Na maioria das vezes as pessoas criam negócios ou começam a trabalhar ou até mesmo fazem sociedades, parcerias e etc. justamente para elas conseguirem alcançar algo, ter uma condição. E num segundo plano acontece a correlação com o propósito. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro é que, se você entender muito bem a importância de se ter um propósito e agregar isso na sua vida, todas as outras áreas, todos os outros degraus irão ser correlacionados com o seu propósito e você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você quer em relação a patrimônio, em relação a bens, em relação a uma vida autossustentável, de uma maneira mais tranquila, mais sensata. Contudo, nós sabemos que até por uma falta, às vezes, de preparação, de informação e de conhecimento em que a gente não recebe na nossa construção da vida, a gente acaba nos deixando levar por criarmos negócios, ou entrarmos em negócios, ou fazermos negócios, sem necessariamente atribuir isso a um propósito. Então, o que eu gostaria de fechar aqui, para introduzir, vamos assim dizer, a nossa relação com a gestão, é que, se você puder, na sua vida, busque o seu propósito, até você encontrá-lo. Mas não deixe de, em paralelo a isso,
desenvolver algo para você poder realmente ter uma sustentação. Tem muitas pessoas que querem e ficam sempre na busca do propósito, na busca do propósito, na busca do propósito, não encontram o propósito, só que deixam de fazer o que elas poderiam estar fazendo de forma cadenciada, com disciplina para alcançar algum resultado. Então tenha em mente que até você encontrar o seu propósito, até você criar um negócio que realmente tenha a ver com o seu propósito, às vezes você vai ter que fazer aquilo que você não gosta para você conseguir alcançar em paralelo, e aí depois sim você volta para o seu propósito. Nem sempre a gente já começa fazendo aquilo que a gente gosta de forma atrelada ao nosso propósito. Bom, partindo daí, eu venho falar um pouco mais para vocês sobre gestão. E quando a gente vai falar sobre gestão, eu gosto de separar, desculpa, mas eu gosto de separar em 7 pilares essenciais, não necessariamente que sejam os principais, mas são os essenciais, para a gente poder fazer uma gestão organizada, seja da nossa vida ou principalmente dos nossos negócios. Bom, quais seriam esses pilares, Afonso? O primeiro pilar seria o financeiro. Segundo pilar de gestão seriam as vendas. Terceiro pilar de gestão seria o marketing. Quarto pilar de gestão seria compras ou estoque, que seria, no nosso caso, o quinto pilar. O sexto pilar seria a gestão de processo. E o sétimo pilar seria a gestão da comunicação. Esses dois aqui a gente pode atrelar eles muito às pessoas que dizem gestão de pessoas, vamos assim dizer. Então, os dois pilares aqui de gestão de processo e comunicação estão muito correlacionados com a gestão de pessoas. Bom, esses 7 pilares são os mais essenciais dentro de um negócio, dentro da nossa vida, e que não necessariamente são os principais e únicos, mas são os mais essenciais, certo? Bom, pegando o primeiro que a gente comentou sobre o pilar da gestão financeira. Esse pilar aqui é onde muitas pessoas pecam, porque principalmente quando elas querem realizar alguma coisa na vida pessoal, elas acabam não conseguindo entender que primeiro a gente planta e depois a gente colhe. Muitas pessoas querem colher antes de plantar. E o que traduz isso dentro da vida financeira? Você conhece aquela expressão, vou passar no crédito? Bom, muitas pessoas acabam vivendo uma vida inteira passando apenas no crédito. E o importante é salientar que uma hora essa conta chega. E quando essa conta chegar, você precisa se preparar. Muitas pessoas, eu digo, que fazem uma antecipação do sonho para viver um sonho hoje e pagar lá na frente. Porém, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu sempre digo é que dentro da gestão financeira, a gente precisa... Isso é de praxe, né? Mas a gente precisa sempre dizer o óbvio também. A gente precisa ter um controle de tudo aquilo que a gente gasta, de tudo aquilo que a gente recebe. Para quê? Para eu conseguir guardar para amanhã ou depois investir pensando no meu futuro. E principalmente, para eu não gastar mais do que eu ganho. Porque esse é um fator, e até existe aquela expressão nas redes sociais, né? Se eu ganho 1.000 e tem um limite no meu cartão de crédito de 1.000, então eu ganho 2.000. Tomem muito cuidado com isso, porque eu conheço muitas pessoas que às vezes acabam passando no crédito em um cartão, depois pegam outro cartão e pagam aquele cartão no crédito, e assim a bola vai girando. Isso é um problema, Afonso? Tem como sair disso? Tem como sair disso. Isso é um problema. Por quê? Porque assim como eu disse anteriormente, você está fazendo uma antecipação. O cartão de crédito, ele é óbvio que ele é válido. E é óbvio que a gente tem que usar até para você poder fazer uma geração de milhas e etc. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque nessa relação de utilizar o cartão para antecipar sonhos, eu acabo não conseguindo ter ele por um limite, por um fator de urgência, que às vezes a gente pode precisar. Então, deixe o seu cartão para você usar numa urgência, para você realmente usar quando for preciso, e tome cuidado com a sua gestão financeira. Espero que você aí dentro da sua casa tenha um controle mínimo de tudo que você gasta no mês, tudo que você recebe, e se aquilo que você recebe ainda não é suficiente para você alcançar os seus sonhos, lembre do propósito, busque encontrar o seu propósito e antes disso, defina o que você quer ganhar. Tem muitas pessoas que eu conheço que diz que ainda não estão ganhando tudo aquilo que elas querem, tudo aquilo que elas sonham dentro do emprego e às vezes do trabalho ou dentro até mesmo do negócio em que elas estão. Porém, quando eu pergunto assim, tá, quanto você quer ganhar?
Se você hoje não sabe quanto você quer ganhar lá no futuro, ou daqui 2, 3, 4, 5 anos, é impossível você começar hoje plantando para colher essa semente. Então a primeira coisa que você tem que ter definido, assim como essa alusão que eu fiz com a semente, é qual fruto eu quero colher. Por quê? Não adianta você estar com vontade de colher morango, comer morango da sua plantação, se você estiver plantando sementes de melancia. Então, tome muito cuidado com qual semente você está plantando, para você não chegar lá na frente na hora da colheita e colher um fruto totalmente diferente. Então, é muito importante você definir desde já qual é a sua expectativa futura de remuneração, de salário e de ganho. Isso é muito importante. Por isso que é válido também a gente sempre reforçar a questão do propósito. Bom, quando a gente vai falar sobre essa gestão financeira para dentro dos negócios, é a mesma coisa. Por mais que a gente fale, por mais que nós sabemos que seja comum e necessário nós termos uma organização financeira, as pessoas ainda teimam em não anotarem tudo aquilo que elas pagam mensalmente e todas as vendas e recebimentos delas. Então, pessoal, se você tem uma empresa, se você que está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo, se você tem um negócio, saiba quanto a sua empresa pagou e quanto ela recebeu, quanto efetivamente entrou e quanto realmente saiu do seu caixa. Não fique com essa ilusão de que somente vender é importante. Vender é óbvio que é importante, porém não é o ponto principal. Por quê? Porque se você vender e não receber, você não vai ter condições de pagar tudo aquilo que você realmente precisa. E, claro, também, dentro dessas anotações de despesa, você deve colocar o seu salário, o seu prolabore, caso você seja dono de algum negócio. Por quê? Porque dentro desse prolabore é um valor que vai entrar na despesa operacional do seu negócio. Então, se você não sabe quanto você ganha sendo dono do negócio, você já tem mais um problema. Tome muito cuidado com isso. E todos os meses, olhe quanto a sua empresa tem de liquidez, ou seja, quanto que realmente sobra no seu caixa, certo? Bom, o segundo pilar que a gente falou foi o pilar sobre gestão de vendas. Todo mundo tem que saber vender, de fato. Independentemente se você é médico, se você é dentista, se você é advogado, se você tem uma empresa, se você vende o seu serviço, se você trabalha para outra pessoa, você precisa saber vender. E quando eu falo saber vender, para quem trabalha para alguém, eu digo que salário é negociável. Por quê? Porque se você está ali vendendo a sua hora de trabalho, que de fato é, você consegue também incrementar algum resultado maior para aquela empresa em que você está trabalhando e, obviamente, que em consequência disso, você ganhar uma remuneração maior. Então, entenda que salário é negociável e para você que é dono de empresa, para você que tem algum negócio, tome muito cuidado. Por quê? Tudo aquilo que você vende, não necessariamente tudo que você vai receber e não é tudo que você vende que você tem que guardar para você. Afonso, mas é óbvio, tem que pagar despesa, é óbvio, mas na prática muitas empresas pecam nesse fator. E quando a gente vai falar sobre gestão de vendas, se você tem uma equipe, se você tem um time de vendas, você precisa buscar formas de estimulá-los todos os dias. Por quê? Porque a sua equipe de frente é aquela das vendas. É a equipe que está interligada diretamente com o seu cliente, é a equipe que irá transmitir num primeiro momento ali, talvez, até a sua cultura. Então cuide muito, além, obviamente, né, de todos da sua equipe, mas cuide muito bem da sua equipe de vendas para você saber conduzi-los para o caminho certo. E é muito importante quando a gente vai falar de vendas, você ter estipulado quanto você pretende vender, que é aquela famosa meta. Quando você tem uma meta, você tem um objetivo a ser alcançado. E quando a gente está falando de meta, a gente precisa fracionar a meta para ficar mais tangível, mais fácil de visualizar e até mesmo mais fácil de alcançar. Então, se você estipula a meta para o ano, você pode fracioná-la por meses, por semanas, por dias. Para quê? Para você gerar estímulos. E além de você criar também formas diferentes de alcançar essas metas, você pode atribuir algumas remunerações também por maneiras diferentes de ser buscada essa meta. Como, por exemplo, você tem uma meta de R$50 mil no mês. Porém, caso você ultrapasse aquela meta, você pode agregar alguma remuneração diferente para o seu time de vendas. Para quê? Para, de certa forma, estimular eles a ir além. E bom, quando a gente vai falar sobre gestão de vendas,
as vendas elas precisam ser superiores a toda aquela despesa que você tem. E quando eu falo ser superior à sua despesa, eu preciso olhar também o seu recebimento. Então, as suas vendas e os seus recebimentos, principalmente, precisam ser maiores do que a sua despesa. Você precisa acompanhar dentro do seu negócio tudo aquilo que você vende e comparar com o que você recebe para ver se está indo no mesmo ritmo. Nem sempre é, mas você precisa observar isso. E é óbvio, quando a gente vai falar sobre gestão de vendas, nunca fique sem ter algo para alcançar. Mais uma vez, estou sendo repetitivo nisso para deixar muito frisado. Sempre é importante você saber o que tem que ser alcançado e a sua equipe também. E o principal, a venda ela acontece do primeiro momento, do primeiro olhar e na primeira fisgada. É aquele amor à primeira vista. Dali para frente já começa a venda. E não se esqueça, quando a gente está falando de venda, não importa só eu ter um contato prévio com o meu cliente, eu atendê-lo bem, eu entregar aquele resultado para ele, mas é muito válido também você realizar um pós-venda. Por quê? Depois que aquele cliente comprou de você, ele vai estar com o seu produto ou serviço e ele vai estar lembrando de você de alguma maneira. Então não deixe de mandar uma mensagem, saber se ele recebeu bem o produto, saber se ele está utilizando bem o produto, parabenizá-lo pela compra. E é óbvio, não deixe de saber se ele está precisando de mais alguma coisa para você criar uma venda recorrente, para você ter aquele cliente voltando e para você ter ele vendendo para você. Então, quando a gente vai falar de gestão de vendas, nós precisamos dar uma atenção especial para o cliente. Crie rotinas em que você irá atender o seu cliente naquele momento em que ele está com você e, em paralelo a isso, você também ter um contato com o cliente após a compra dele. Se você fizer isso, eu te garanto que você não deixará de vender. Tenha sempre contato com o cliente. E, óbvio, busque prospectar os clientes. Vou te falar de 3 pilares que dá para você incrementar na sua vida, mas para a gestão de vendas ele é essencial. Primeiro, administração e gestão daquilo que você já tem, ou seja, você estar em contato com o cliente para você estar vendendo. Então é aquele cliente que você sabe que precisa, você fazer a venda, você apresentar, você estar ali sempre próximo. Segundo, prospectação. Vamos falar assim, prospecção, né? Prospectar o seu cliente, uma ação de prospectar. Você precisa ter um canal de comunicação com um cliente futuro, ou seja, você precisa buscar esse cliente para ele poder vir para sua empresa no momento que o cliente que está comprando de você hoje não vier. Então, tenha sempre momentos de fazer prospecção. O terceiro pilar é a questão de um investimento. Crie sempre eventos, momentos, situações, campanhas para você conquistar novos clientes, clientes que você nunca viu, para você investir de alguma maneira num cliente que vai te trazer um retorno de forma diferente. Isso pode ser por meio de campanhas, pode ser por meio de N situações para que você possa angariar, aumentar o seu market share. O que é o market share? É a sua fatia do mercado, quantos por cento do mercado você vende. Então, busque sempre ter estratégias para você conquistar novos clientes e não se acostume em vender apenas para os clientes que já compram de vocês. Bom, no terceiro pilar, a gente vai falar um pouco mais sobre gestão de compras. Afonso, por que gestão de compras? Gestão de compras ela está relacionada com as vendas e com o seu financeiro. Então, tome muito cuidado, porque a maioria das pessoas tem o hábito de todos os meses ficar comprando sempre as mesmas coisas. Estou falando isso dentro de empresa, tá? Mas se você, na pessoa física, também faz isso, tome mais cuidado ainda. Dentro das empresas, às vezes o setor de compras ou o próprio dono já fica acostumado de modo automático a sempre ligar para os mesmos fornecedores, solicitar aquela quantidade já de mercadoria, só que ele esquece de olhar o quê? Que aí nós vamos falar de mais um pilar aqui, né? Que é a gestão do estoque. Às vezes ele esquece de analisar o pilar do estoque e aí, por uma má gestão de compra, ele vai atrapalhar o financeiro dele. Por quê? Porque se ele está comprando, não está organizando a forma de pagar esse fornecedor, ele irá comprometer o seu caixa também, porque às vezes ele não vai receber no mesmo intervalo em que ele está fazendo a venda, e ele irá comprometer também o seu estoque. Por que comprometerá o seu estoque, Afonso? Porque ele ficará com um estoque muito acima do que ele precisaria naquele momento. E um estoque acima, para vocês entenderem, é como se fosse assim: você abre a porta de um cofre de um banco
vê ali centenas de milhares de algum tipo de moeda e elas estão ali, trancadas, guardadas, esperando a movimentação. Quando você olhar para o seu estoque, você tem que ter essa mesma perspectiva de entender que ali tem muito dinheiro seu parado e guardado. Então, sempre para essa relação eu gosto de dar um exemplo, que eu já comentei algumas vezes aqui, de quando eu vendia picolé. Porque a situação é a seguinte: quando você vende picolé, primeiro, picolé ele derrete. Segundo, você pega um carrinho de picolé na sorveteria de alguém. E quando você pega esse carrinho, você não pode ficar de um dia para o outro. Você tem que vender tudo no mesmo dia. Então a gente tinha uma janela de 10 horas para trabalhar. Das 8 da manhã, que o carrinho já estava pronto, até às 18 horas aproximadamente. Porque depois disso aí também a sorveteria já queria fechar tudo para poder só vender o sorvete ali para o cliente que fosse lá. Então, eu tinha uma janela de 10 horas para trabalhar. E dentro dessas 10 horas eu precisava administrar bem o quê? Aquele estoque que estava ali dentro. E eu precisava vender o mais rápido possível para ele também não derreter. É óbvio que dentro do carrinho tem todas as placas de gelo ali, mas eu precisava fazer a movimentação, eu precisava circular aqueles picolés. Por quê? Dependendo do estado em que o picolé chegava na sorveteria, eles descontavam da nossa remuneração. Então o que eu tenho para falar para vocês é que é o seguinte: olhe o seu estoque, por mais que seja uma mercadoria que não seja tão perecível assim quanto o picolé, olhe para ele com essa vontade, com esse anseio de vender o quanto antes. Por quê? Se você pegou a mercadoria e você ganhou um prazo para pagar, perfeito. Se você vender aquela mercadoria antes de ter que pagar, a coisa mais maravilhosa, vamos assim dizer, até de uma forma, uma expressão feia de falar, mas seria o melhor dos mundos, o melhor cenário. Por quê? Porque você trabalhou com o dinheiro do seu fornecedor. Contudo, se você pega uma mercadoria e você às vezes tem um prazo para pagar de 7, 14, 21 dias, mas você só vai concluir a venda daquela mercadoria em 30 e às vezes você vai receber ela em 35, 40 dias, você já está tendo uma necessidade de caixa muito maior. Por quê? Porque enquanto aquele estoque seu está parado ali, você já pagou ele. Ou seja, você já tirou o dinheiro do caixa e você ainda não realizou as vendas. Então, essa alusão do picolé, para mim, ela é a mais válida para a gente poder fazer uma gestão de estoque, uma gestão de compras, uma gestão financeira e de vendas muito bem organizada. Por quê? Porque você precisa entender que dentro dessa dinâmica em que a gente fala de trabalhar todos os pilares da empresa, você precisa fazer com que a sua mercadoria circule, com que ela rode. Então, por favor, não fique deixando muito estoque na sua empresa. Analise ele constantemente. E se você é óbvio, né, na pessoa física, se você fica comprando muitas coisas desnecessárias, porque a gente estava falando também do pilar de gestão de compras, você precisa tomar cuidado, porque eu acabei de falar que às vezes a gente fica antecipando financeiramente, né, os nossos sonhos, trazendo para o momento presente e esquece que uma hora essa conta chega. Então, para a empresa, na gestão de compras, faça uma programação muito bem alinhada com o seu financeiro. Organize para você conseguir aproveitar o máximo de tempo do seu fornecedor, porque isso vai te dar um fôlego no caixa muito importante também. E não gaste tudo que vai entrando para você. Tem essa correlação de compras com o financeiro para você poder fazer uma organização, um planejamento muito mais bem detalhado. E dentro da gestão de estoque e da gestão de compras, crie indicadores como estoque mínimo. Afonso, o que é o estoque mínimo? O estoque mínimo é aquela quantidade mínima em que você tem que ter dentro do seu estoque. Por quê? Para você não perder vendas. Como que eu faço isso, Afonso? Olha o histórico das suas vendas daquele produto para você poder ter a quantidade mínima necessária e levando em consideração também o prazo em que o fornecedor leva para te entregar. Então, se o fornecedor te entrega em uma semana, não precisa de você ter uma quantidade de mercadoria que você vai vender para 3 meses. Por quê? Porque você pode ter uma quantidade de mercadoria que você venda em 3 semanas. Para quê? Para você poder na segunda já fazer mais um pedido, porque aí sempre você tem no máximo uma semana a mais ali de estoque, porque você leva mais uma semana para entregar, então você nunca vai passar apertado e faltar mercadoria, e você também não vai estar com o estoque muito cheio, muito abarrotado, com o dinheiro ali parado. Lembra sempre do picolé e de você abrir a porta de um cofre de algum banco e ver aquele montante de dinheiro lá dentro. Bom, além disso, nós falaremos também
de um outro pilar que está relacionado com o marketing. Bom, por que marketing? O marketing, pessoal, ele é um impulsionador das vendas e também do seu negócio. Por quê, Afonso? Porque o marketing ele vai mostrar para mais pessoas ou até mesmo para aquelas pessoas que você quer alcançar, para o seu público, o que é a sua empresa, o que é a sua vida, o que é o seu negócio, o que você vende, como você vende, o porquê você vende. E isso vai fazer com que você possa criar uma relação ainda maior com todas aquelas pessoas que você quer alcançar. Então, o marketing ele é de suma importância para a gente conseguir ter um desenvolvimento muito mais amplo em relação à nossa imagem social e de negócios, comercialmente falando. Por quê, Afonso? O marketing há muito tempo ele era trabalhado muito mais de forma física, vamos assim dizer, né? De forma que a gente traduz hoje para o offline. Então a gente tinha muita utilização, vamos dizer talvez até mais números, né? De utilização de outdoors, panfletos, cartazes, vitrines de lojas, fachadas de lojas. Tudo isso era o que a gente mais tinha de relevância há algum tempo atrás. Porém, esse marketing offline, ele não necessariamente deixou de ser importante, ele é sim muito válido e importante. Contudo, a gente tem que entender que por conta da digitalização e da internet das coisas, vamos assim dizer, a gente passou a ter canais diferentes e novas formas de apresentarmos tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente é, o nosso negócio e, consequentemente, todos aqueles resultados que a gente pretende gerar e que a gente já gera. Então, por conta da gente ter esse universo um pouco mais online em nossas vidas atualmente, a gente acabou tendo canais como todas as redes sociais, nós temos também YouTube, que contribui muito também para você poder ofertar e apresentar. A gente tem dentro dessas redes sociais, a gente acabou criando várias possibilidades de termos canais diferentes de venda, como postagens no feed, postagens em stores, que duram pouco tempo. Ganhamos também possibilidades de alcançar muito mais pessoas do que a gente alcançava. Então, a parte online do marketing hoje, vamos assim dizer, ela acabou transformando não só aquela vitrine física que ficava ali na loja, né, em algo mais bonito também, porque a gente acaba conseguindo ter acesso a mais possibilidades e diversidades de locais e de imagens, mas ela também transformou a nossa forma de vender. Por quê? Porque ela faz com que a gente chegue em pessoas que a gente não conseguia chegar antes. Então, toda essa parte da digitalização, essa parte online, nada mais é do que uma grande, muito grande vitrine que irá expor aquilo que você é, aquilo que você faz. Então, tome muito cuidado para qualquer pessoa agora, tá? Seja você um empresário, seja você uma pessoa física que não tenha negócio, que trabalhe no negócio de alguém, tome muito cuidado com aquilo que você posta. Por quê? Aquilo que você está mostrando, você está expondo a sua vida, o seu negócio, a sua forma de ser numa vitrine muito grande. Então isso, da mesma maneira que pode prejudicar a sua vida, é óbvio que pode trazer bons resultados. Mas nunca deixe de ficar atento ao que você está expondo. Por quê? Eu sempre digo que a publicidade em si, o marketing em si, ela é uma faca de dois gumes. E tem até um livro do Olivier Toscani, se não me engano, que se chama A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Então tome muito cuidado. Se você quiser ler esse livro, é muito bom, que vai te dar uma amplitude maior sobre esse tema também. Bom, pegando um sexto pilar, a gente vai falar agora também sobre essa relação de gestão de processos. O que é gestão de processos, o porquê nós devemos entender e também analisar a gestão de processo. Às vezes, não é o seu resultado do marketing, ou do estoque, ou do compras, ou das vendas, ou do seu financeiro que está errado. Às vezes é a maneira, a condução, o processo que você está seguindo que está fazendo com que você às vezes gaste muito tempo e esse tempo vai impactar em todas as outras áreas. Quando uma empresa nos procura, por exemplo, quando procura a A1 Negócios, que é a empresa de consultoria, para a gente poder analisar um pouco mais e fazer ela ter mais resultados, a gente acaba sempre, num primeiro momento, sendo chamado por uma questão de falta de dinheiro, ou seja, o pilar financeiro. Mas a partir do momento que a gente vai convivendo, entendendo mais toda a gestão do negócio e também das pessoas ali inseridas, a gente percebe que o problema
não necessariamente está vinculado com o financeiro. E às vezes é o processo com que as coisas aconteciam. Então, eu poderia agora alongar muito isso aqui e falar inúmeros casos em que a gente entendeu que uma simples correção de processo já chegaria numa solução do caso, e isso fez com que clientes pudessem ter mais resultados. Eu vou dar um exemplo muito bobo para vocês, mas vamos supor que a pessoa que trabalha com o computador, ela dê ali centenas, às vezes, acredito que milhares de cliques no mouse por dia para poder realmente executar todas as funções. Se a gente cria ferramentas e parâmetros para essa pessoa reduzir a quantidade de cliques por dia, ela já está ganhando mais tempo. Se essa pessoa tem mais tempo, ela vai ter mais tranquilidade de olhar para outras áreas do negócio ou para outras áreas da sua vida e das suas funções e desenvolver atividades que às vezes estavam paradas. Então, não necessariamente é falta de dinheiro ou falta de vender. Às vezes é o processo em que as pessoas estão fazendo, o comodismo, a falta de proatividade, até mesmo a falta de disciplina que está atrapalhando. E então, para isso, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, sente com cada pessoa, cada membro da sua equipe, faça uma relação de tudo aquilo que elas fazem. Eu sempre digo que quando a gente entra na empresa, existem 3 cenários. Aquilo que a equipe fala, aquilo que o gestor, o dono fala e aquilo que realmente que é o caminho que a gente vai unir tudo isso e direcionar a empresa. Então, você gestor, você que às vezes trabalha na empresa de alguém e está com algumas dúvidas, sente e crie, mapeie, descreva todas as funções que são executadas e se você que é dono vai fazer essa entrevista com alguém, entenda o que ela está fazendo na rotina e busque saber se é aquilo que realmente você quer. Porque às vezes você está achando que a pessoa está fazendo aquilo que você quer porque ela interpretou que era daquela maneira, mas talvez ela está fazendo de outra forma. Então faça essa descrição. A gente sempre faz esse mapeamento dos processos, dos procedimentos, até mesmo para ter um arquivo, para ter um POP, enfim. E depois a gente também cria um fluxograma, que é a materialização em imagens, né, de todos esses processos, para a gente poder ter também dentro dos setores essa padronização. Então, não deixe de analisar o processo, a forma com que você está conduzindo todas as ações da sua vida. Bom, o último pilar, a comunicação. Quando a gente vai falar de comunicação, nós temos que entender que basicamente tudo isso aqui que a gente falou até chegar agora na comunicação, nada mais é do que uma forma de nos comunicarmos, seja com nós mesmos, falando de pilar financeiro, seja com outras pessoas para a gente poder executar a venda, seja com fornecedores para a gente ter uma boa relação e trazer o produto para a gente poder comercializar, seja com o nosso estoque para a gente poder entender realmente a quantidade, especificidade e também para as pessoas que estão ali o que é realmente necessário, ou seja para o marketing que a gente vai exibir tudo aquilo que a gente faz, mostrar de uma maneira clara, simplificada para alcançar realmente o nosso público, ou obviamente seja na condução dos processos. Então, eu sempre gosto de dizer que se você não estiver bem, nada e nem ninguém vai estar. Em todas as relações, a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira com que nós vamos comunicar, porque, entenda, Jesus Cristo, Deus, foi tão maravilhoso na execução, na ação e na criação dos seres, que Ele colocou em cada um uma pecinha rara, uma joia, e que cada joia se completa. Ou seja, Ele não deu todas as joias para uma pessoa só, individualmente, e cada pessoa ficou com todas as joias no seu baú. Ele fez com que, para convivermos em sociedade, cada um pudesse complementar aquilo em que já faz, aquilo em que ele tem de mais precioso. Então, às vezes as pessoas acabam tendo dificuldade em aceitar aquilo que elas são, aquilo que elas têm, por achar que o coleguinha do lado, o vizinho, ou a outra empresa, ou o concorrente, tem algo melhor, mais bonito. Mas quando você, se por alguma razão já fez isso, e quando você passa por essa situação e sente que você às vezes não foi tão agraciado, você está deixando de entender e de olhar para aquilo que você tem de melhor. Então, antes de você querer entender qual é a joia rara, o porquê que o outro é melhor, o que o outro tem de melhor ou não, busque entender o que você tem de melhor. Qual que é o seu diferencial?
qual que é a sua joia rara. Por quê? Se você entender de forma clara aquilo que você é bom, aquilo que você tem, você vai conseguir transmitir, você vai saber comunicar de maneira clara, tranquila, sem se estressar e principalmente você vai entender que o outro é diferente de você e que no tempo dele, às vezes as coisas ainda não aconteceram como aconteceram para você. E aí você vai saber se posicionar melhor, você vai saber transmitir melhor a ideia e principalmente entender se o outro realmente compreendeu da maneira com a qual você gostaria. Então, quando nós vamos falar sobre essa relação de comunicação, a primeira comunicação em que nós precisamos ter é a comunicação com nós mesmos, tá? Por quê? Se você não conseguir pronunciar e falar a mesma língua que você entenda, não espere que você irá fazer isso ou falar com alguém diferente de você. Então, dentro da comunicação, tanto para os negócios quanto para a vida, é muito importante e necessário a gente se conhecer e buscar entender ao máximo o próximo. Por quê? Sem pessoas não existem empresas. Sem empresas não existem trabalhos, não existe geração de renda. Então, a base disso é você saber se comunicar. E um dos pontos que a gente pode colocar como uma observação é que a forma com que a gente conseguiu ver novas pessoas, encontrar novas pessoas, chegar a novos lugares ou até mesmo comprar coisas por conta da internet, obviamente que criou um distanciamento físico um pouco maior e isso também foi proveniente da pandemia. Então, nós tivemos aí 2 eventos muito fortes, um que foi causado justamente por conta da digitalização, da internet em si, e outro que foi por conta da pandemia que necessitou ter um isolamento maior. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não fazer com que esses eventos em específico tomem conta de nós e faça com que a gente não consiga nos entender e nos comunicar melhor. Então aproveite os momentos que você tenha para você poder gerar o conteúdo da maneira como que você quer, sem pressa. Eu sei que o mundo é muito corrido, a gente às vezes está sempre em cima da hora, mas tente entender que sem comunicação não existem os outros pilares, tá bom? Ela é essencial para a sua vida, para a sua evolução. E como um ponto extra para você que está até aqui nesse momento com a gente, em mais um quadro da Ideia Pode, o que eu vou te falar é que sempre que você puder, faça uma revisão da sua vida. Olhe o quanto você evoluiu em todos esses pilares que a gente citou aqui hoje, em todos os 7, e programe quais serão os próximos níveis para o qual você está desejando ir, tá bom? Isso vai fazer você ter tranquilidade em saber que tudo leva tempo e isso vai também te auxiliar a não perder o foco. Tudo é repetição, tudo é disciplina e quanto mais você conduz o seu corpo e condiciona ele a executar alguma ação, com mais facilidade você vai alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Pode ter certeza. E sempre busque entender que a nossa vida, nós podemos fazer dela o que nós bem entendermos e quiser. Então, tente sempre imaginar que você está numa novela ou que você está num canal de televisão e que em todos os momentos existem pessoas te filmando e você precisa estar bem. A melhor novela da sua vida é você dentro dela. Então faça da sua vida uma vida maravilhosa. Muito obrigado para todos vocês. Esse foi mais um quadro da Ideia Pod. Hoje a gente falou sobre os 7 pilares da gestão pela A1 Negócios e eu agradeço a todos vocês que estiveram até aqui. Fiquem ligados que teremos muitas novidades em breve e não perca os nossos quadros. Se você ainda não assistiu algum outro, volte lá, assiste. Temos participantes excelentes, maravilhosos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e siga a gente nas redes sociais. @A1 Negócios, @AIdeiaPod e eu também, Afonsinho Oficial. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.